Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo, sabe? Vamos mergulhar nos trechos de um livro clássico chamado Success in Life, Sucesso na Vida. É quase uma cápsula do tempo, um guia de sucesso do século XIX. E a nossa missão aqui é, tipo, desmontar essa fórmula antiga, peça por peça. E aí a gente se pergunta, isso ainda vale? É uma sabedoria que a gente pode usar hoje ou é só um manual fascinante para um mundo que, sei lá, nem existe mais? É uma ótima pergunta, porque esse livro é um retrato muito fiel de uma era, né? Ele não vai falar de branding pessoal ou hacks de produtividade. Os pilares são outros: caráter, trabalho duro, perseverança. E o jeito que ele ensina é com histórias, sabe? Anedotas sobre figuras como Napoleão, Benjamin Franklin. A ideia é que o sucesso deixava pistas na vida dessas pessoas, e o autor, bom, ele se propôs a coletar todas elas. Ok, então vamos desvendar isso. O ponto de partida do livro já é bem ousado. Ele diz que o sucesso não é sorte, é tipo o resultado de seguir regras quase científicas. E a primeira regra, a base de tudo, é uma coisa bem introspectiva: a escolha de uma vocação. Parece que, para ele errar nesse primeiro passo, já é a receita para o desastre. Exatamente. A tese é que a maioria das pessoas não fracassa por falta de talento, mas por estar no lugar errado. Ele usa uma expressão bem forte. Ele chama essas pessoas de desajustados. Nossa! Desajustados. Pois é. O mundo, na visão dele, está cheio de gente assim. O vendedor que tem alma de pregador, o professor que seria um jornalista brilhante, ou o agricultor que deveria estar, e eu cito, arando o campo do pensamento. Que imagem! E ele dá exemplos de como isso acontece, tipo, por que as pessoas acabam nesses lugares errados? Sim. E ele bota muita culpa nos pais ambiciosos. O livro descreve a cena de um pai forçando o filho a ser advogado. Um jovem que claramente não tem aptidão nenhuma para isso, mas que talvez fosse um mecânico genial. Lutar contra essa aptidão natural, segundo o texto, é como remar contra a correnteza. O resultado é sempre mediocridade e, claro, uma frustração enorme. Entendi. Mas espera isso, não cria uma certa contradição? Porque o livro também elogia figuras como Benjamin Franklin, que foi, tipo, de tudo um pouco. Tipógrafo, editor, cientista, diplomata. Ele não cabe nessa caixa de uma única vocação, né? Exato. E ele menciona também o Robert Collier, que era um ótimo ferreiro e virou um pregador famoso. Como o autor lida com esses coringos? E aí está uma das tensões mais interessantes do livro. Por um lado, ele prega essa especialização quase como um destino. Por outro, ele admira a versatilidade. O que eu acho que ele tenta argumentar é que, mesmo para um cara como Franklin, o segredo era a imersão total na tarefa do momento. Quando era tipógrafo, ele era o melhor tipógrafo possível. Quando era filósofo, se dedicava inteiramente àquilo. A vocação talvez não seja a profissão em si, mas essa capacidade de se entregar por completo. Ah, faz sentido. Então o talento é o ponto de partida, mas não garante a chegada. O livro chega a questionar a própria ideia de gênio, certo? Sim, ele mergulha naquele debate clássico: o gênio nasce pronto ou é construído? Ele cita aquela famosa frase do Buffon: gênio é paciência. A conclusão do autor é um meio termo, assim. A aptidão natural é crucial, você precisa encontrar, mas ela é só a semente. Sem um esforço que ele descreve como monumental, essa semente nunca vai florescer. E isso já nos leva para o verdadeiro motor da filosofia do livro. Que é o esforço. E aqui a mensagem parece ser bem direta, quase brutal. Uma das frases de efeito do livro é: mais homens fracassam na vida por falta de esforço persistente do que por falta de gênio. Isso é basicamente dizer que a culpa do fracasso é quase sempre sua. É uma filosofia de responsabilidade individual radical. Ele vai ainda mais longe. Ele afirma uma coisa que hoje soaria muito polêmica, que começar a vida com vantagens, tipo nascer rico, muitas vezes é uma desvantagem. Como assim? A lógica é que a ausência de necessidade, sabe, a falta daquela urgência de lutar para sobreviver, acaba paralisando o esforço. O menino pobre teria, nesse sentido, uma vantagem competitiva, porque a necessidade o força a desenvolver os músculos da perseverança. Uau!
Hoje em dia, a gente fala sobre privilégio de um jeito completamente diferente. Mas essa ideia de que a diversidade constrói o caráter é central no livro. E as histórias que ele usa para provar isso são muito fortes. A do Benjamin Disraeli é fantástica. É um exemplo clássico de superação pela teimosia. Disraeli, que viria a ser primeiro-ministro da Inglaterra, o primeiro discurso dele no parlamento foi um fiasco, absoluto. As pessoas riram dele. Literalmente. Ele não conseguia terminar as frases. Foi humilhante. Nossa, imagino. Mas, em vez de se encolher, ele termina o discurso apontando para os que riam e soltando a famosa frase: "Chegará o tempo em que vocês me ouvirão." É a personificação da resiliência. O fracasso como combustível, não como um ponto final. E tem a outra história que é de uma intensidade que chega a assustar, a de John Scott, que virou Lord Eldon. O livro descreve ele estudando das 4 da manhã até tarde da noite, e a anedota é que ele amarrava uma toalha molhada na cabeça para não pegar no sono. Isso é muito extremo. Hoje a gente talvez chamasse isso de cultura da produtividade tóxica, né? Mas para o autor essa era a imagem do herói. Sem dúvida. Para a mentalidade da época, isso não era excesso, era o preço da grandeza. Não tinha discussão sobre equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. O trabalho era a vida. O livro reforça isso com citações como a de Sir Joshua Reynolds. A excelência nunca é concedida ao homem, exceto como recompensa pelo trabalho. Não tem atalho, não tem truque. O caminho é o esforço contínuo, exaustivo e, na maioria das vezes, solitário. Ok, então a fórmula até agora é: encontre sua aptidão e depois trabalhe até a exaustão. Mas só isso basta? Se duas pessoas trabalham com a mesma intensidade na vocação certa, o que as diferencia? O livro parece entrar aí no campo da psicologia, da mentalidade. Exato. O trabalho duro precisa de uma direção, de um motor interno. E o primeiro combustível desse motor é a autoconfiança. Ele cita o filósofo americano Ralph Waldo Emerson: "Confie em si mesmo. Cada coração vibra ao som dessa corda de ferro." Para o autor do livro, a dependência é uma doença. Ele critica duramente os jovens que correm para os pais ou amigos para resolver problemas banais, sabe? Ele argumenta que isso atrofia a capacidade de pensar e agir por conta própria. É interessante como ele conecta autoconfiança com caráter, com uma espécie de solidez moral. Não é a autoconfiança moderna do pensamento positivo, parece algo mais profundo. Muito mais profundo. Não se trata de arrogância ou de se sentir bem. É sobre ter a coragem de confiar no seu próprio julgamento, mesmo que o mundo inteiro discorde de você. A figura que ele usa como arquétipo é Martim Lutero, um homem que sozinho desafiou a instituição mais poderosa de seu tempo, a Igreja, armada apenas com as suas convicções. Essa é a autoconfiança que o livro valoriza. É uma força interior. Tá, ter confiança é uma coisa. Mas eu conheço muita gente confiante que nunca sai do lugar. O livro aborda essa lacuna entre a convicção e a ação? Ótima pergunta. Sim, ele aborda diretamente. E isso nos leva à próxima qualidade essencial: o poder de decisão. O autor faz uma afirmação bem radical. Ele diz: "A força de caráter vale mais para um homem do que todo o conhecimento que Yale e Harvard podem lhe dar." Uau! Em outras palavras, a erudição sem a capacidade de agir é inútil. A decisão é o que transforma o potencial em realidade. E como se desenvolve essa capacidade de decidir? É algo que se aprende? Segundo o livro, ela é forjada na adversidade. Ele sugere que muitas pessoas vivem a vida inteira sem conhecer a própria força, até que uma calamidade terrível as obriga a agir. É no momento de crise que o músculo da decisão é testado e fortalecido. O exemplo militar que ele dá é o do general Sherman, na Guerra Civil Americana. Depois de uma derrota frustrante em Vicksburg, em vez de recuar ou hesitar, ele imediatamente reavaliou, moveu as tropas rio acima e conquistou o Arkansas Post. Foi essa capacidade de transformar um reverso em oportunidade, de forma rápida e decisiva, que o definiu como líder. Até agora a filosofia parece muito grandiosa, né? Vocação, caráter, destino. Mas isso se traduz em algo que a gente pode aplicar no dia a dia? O livro desce a esse nível prático? Sim, e essa é uma das partes mais charmosas do texto.
Ele oferece conselhos bem concretos. Um dos principais é o que ele chama de economia do tempo. A premissa é simples: as pessoas que mais reclamam da falta de tempo são as que menos o aproveitam. Para ele, tempo é como capital. E os pequenos momentos desperdiçados na fila, no transporte, são como moedas que, se acumuladas, formam uma fortuna de conhecimento. E como sempre, ele tem histórias para ilustrar isso, né? Histórias incríveis. Tem a do Hugh Miller, um pedreiro escocês. Ele usava os intervalos do trabalho pesado, as sobras do dia, para estudar geologia nas pedreiras. Com o tempo, ele se tornou um dos geólogos mais respeitados da época dele. Tudo construído nesses fragmentos de tempo. Que demais! E tem outra, do Dr. Mason Good, o médico de Londres que traduziu um poema épico latino de Lucrécio, inteiramente durante as viagens na carruagem dele, entre uma consulta e outra. É impressionante. A mensagem é que não existe não tenho tempo, existe falta de disciplina para usar o tempo que se tem. E além do tempo, tem mais alguma ferramenta prática? Tem. A última grande lição prática é a atenção aos detalhes. O sucesso para o autor não é feito de grandes saltos, mas de uma infinidade de pequenos passos executados com perfeição. A visão grandiosa não serve para nada sem uma execução meticulosa. Exato. E o exemplo que ele usa para isso é quase cômico, de tão extremo, o do magnata das lojas de departamento, o A.T. Stewart. Esse mesmo. A anedota conta que o Stewart deu uma bronca num funcionário por dar uma volta a mais com o barbante ao amarrar um pacote. Por causa de um barbante. Pois é. Para o funcionário, era só 1 centímetro de barbante. Para o Stewart, era um reflexo de uma mentalidade. Se você é descuidado com o barbante, vai ser descuidado com o estoque, com o cliente, com tudo. É sobre criar uma cultura de excelência em tudo, por menor que seja. E o livro até compara a filosofia de 2 grandes líderes militares para ilustrar isso: o Napoleão e o Nelson. Sim, é uma comparação brilhante. A palavra de ordem do Napoleão era glória. Glória é um objetivo grandioso, amplo, que busca a vitória espetacular. A do Nelson, o almirante britânico que o derrotou, era dever. O dever não se preocupa com o resultado final, mas com a execução perfeita de cada pequena tarefa que leva àquele resultado. Para o autor, a busca pela glória pode levar a falhas catastróficas, enquanto o foco no dever, nos detalhes, é o que, no fim das contas, garante a vitória. Então, se a gente juntar todas as peças, o que temos é um mapa bem claro, uma receita do século XIX para o sucesso. Primeiro, encontre o seu lugar no mundo, sua vocação. Depois, trabalhe com uma dedicação quase sobre-humana. Alimente uma confiança inabalável em si mesma e haja com decisão. E no dia a dia, seja mestre da economia do tempo e obcecada pelos detalhes. É exatamente isso. É uma fórmula que coloca todo o poder e toda a responsabilidade nas mãos do indivíduo. A sorte nesse universo é vista como uma desculpa para os preguiçosos ou incompetentes. O livro é um monumento a esse ideal do self-made man, a crença de que qualquer um, pela força do seu caráter e do seu esforço, pode moldar o próprio destino. E é impressionante como, mesmo com a linguagem e os exemplos de outra era, a essência de muitos desses conselhos ainda ressoa com força hoje. Se você abre um livro de autoajuda moderno, vai encontrar ecos disso. Trabalhe duro, seja disciplinada, acredite em você. A embalagem mudou, mas o produto parece bem familiar. E isso nos leva de volta à nossa pergunta inicial. O que é sabedoria atemporal e o que é relíquia? O livro, em certo ponto, diz algo como: não é dar conta de ninguém se você tem gênio ou não. Trabalhar é preciso. É uma celebração do esforço bruto. E isso levanta uma questão importante para os dias de hoje. Num mundo que parece cada vez mais obcecado com um talento inato, com o sucesso viral da noite para o dia, com a imagem da vitória sem o suor, qual é o verdadeiro lugar e o valor que a gente ainda dá para o esforço puro, persistente e, na maioria das vezes, totalmente sem glamour?